Bem, pessoal, então vamos continuando agora. Falaremos agora sobre as costelas. Como já comentei anteriormente, todo ser humano vai possuir 12 pares de costelas, 12 de um lado, 12 do outro, sendo que a identificação dessas costelas seguirá o trajeto crânio-caudal. Então, nesse sentido, nós teremos a primeira costela, a costela mais superior, a costela 1, a costela 2, a costela 3, quarta, quinta e assim sucessivamente até chegar na 12ª. As costelas elas são consideradas ossos planos, embora um detalhe, a nova edição do Tortora não comenta isso, mas edições antigas do Tortora consideravam a costela como uma classificação um pouco diferente, né? Elas chamavam uma classificação de ossos alongados. Por que alongados? É porque, de acordo com a característica da costela, a costela tem epífises, certo? Só que ela não tem o canal medular no seu centro. A mesma coisa acontece com a clavícula. Então, o Tortora antigo ele considerava as costelas e a clavícula como ossos alongados, só que depois, em próximas edições, isso foi retirado. Mas a maioria dos livros consideram as costelas como ossos planos. E aí são ossos leves e de alta resistência. Certo? Desculpa, de alta resiliência, certo? Porque o que promove essa alta resiliência? Essa alta resiliência também vai ser proporcionada também pelas suas articulações, tanto nas regiões torácicas como principalmente a sua inserção no osso externo. Bem, vamos classificar as costelas. Eu acho melhor primeiro nós comentarmos sobre a classificação das costelas para depois nós irmos entrar sobre os seus acidentes ósseos. Então, primeiro vamos classificá-las, certo? Como sempre eu digo, quando a gente classificar algo, a gente precisa de um critério. As costelas a gente consegue ter como critério 2 pontos. A gente pode classificar elas por meio de 2 critérios. O primeiro é o ponto de fixação com o externo, e o segundo critério é a presença de algumas características. Primeiro, vamos pegar essa de ponto de fixação com o externo. Segundo o Mohr, a gente pode classificar as costelas em 3 tipos. Costelas verdadeiras ou vértebro-externais. Memorizem esse nome, vértebro-externais, porque eu acho que fica muito simples. A costela e as costelas verdadeiras vão ser da costela 1 a 7. Costelas falsas ou vértebro-condrais, olha esse nome, condrais, vértebro-condrais, que vai da costela 8 à costela 10. E as costelas flutuantes, que elas também podem ser chamadas de costelas livres, que é a 11 e a 12. Por que eu chamei a atenção, segundo o Mohr? É porque tem alguns livros que classificam elas em 2 subtipos. Primeiro, verdadeiras e falsas. E depois, dentro dessas falsas, aí eu vou ter as costelas flutuantes. Ou seja, tem alguns livros que consideram as costelas flutuantes também como falsas. É por isso que eu coloquei aqui entre parênteses. Então, dependendo da literatura que você possuir, você vai classificar as costelas com um pouquinho mais de detalhe ou um pouquinho menos. É basicamente isso. Eu preferi essa classificação do Mohr porque eu acho mais simples, eu acho mais claro, certo? Eu acho uma classificação melhor de ser entendida. Então vamos lá. Quais são as características de uma de costelas verdadeiras ou vértebro-externais? Elas ligam-se diretamente ao externo. E é por isso que eu quero que vocês memorizem esse nome. Olha, vértebro-externais. A costela vai sozinha da vértebra até o externo. Então vamos seguir, olha, as costelas verdadeiras de 1 a 7. Então, olha, pegou a 1, a partir aqui da região da vértebra torácica 1, foi até o externo diretamente. A costela 2 se articulou com a T2, foi direto até o externo. A costela 3 partiu da T3, foi até o externo. Isso foi a costela 4, a costela 5, a costela 6 e também a costela 7, certo? Então, as costelas verdadeiras, também são chamadas de vértebro-externais, são aquelas costelas que articulam-se diretamente com o externo. Vocês também podem memorizar dessa forma. São costelas que possuem a sua cartilagem articular única, certo? As suas cartilagens articulares elas articulam-se diretamente com o osso externo. Percebam aqui a costela 7. A costela 7 é a que provavelmente pode ter dúvida, certo? Então, olha só, ela parte daqui de cima. Lembre-se que a fixação posterior na vértebra sempre é mais
superior, certo? Então, olha só, ela parte daqui, a costela 7, e ela vem fazendo o seu trajeto inferior, certo? E aí, a partir disso, forma-se a sua cartilagem costal, articula-se com a sua cartilagem costal, e percebam, gente, que ela vai possuir uma continuidade, certo? O que acontece? Eu digo, mas Bruno, aqui está acontecendo tipo uma fusão, então não é uma fusão? Não, o que aconteceu foi essas cartilagens costais inferiores se articulou nela, se grudou na cartilagem costal da costela 7. A costela 7 ela vai possuir a sua própria cartilagem costal. Então, costelas verdadeiras, da costela 1 à costela 7. As costelas falsas ou vertebrocondrais, que é a 8, a 9 e a 10. Elas vão se ligar indiretamente ao externo. Então, como é essa ligação indireta? É porque as suas cartilagens costais elas vão se unir às cartilagens costais das costelas acima. Então, vamos lá, vamos associar. Então, eu tenho aqui, olha, a 8, as costelas 8, 9 e 10. Vamos pegar aqui, olha, a costela 8. Então, veio a costela 8, ela se articulou com a sua cartilagem costal e a sua cartilagem costal se articulou com a cartilagem costal da costela 7. Então, percebam, costela 8, cartilagem costal 8, se articulou agora com a cartilagem costal da 7ª. É assim que está acontecendo. Cartilagem costal da 9, ela vai se articular com a cartilagem costal da 8. Cartilagem costal da 10 vai se articular com a cartilagem costal da 9. E é por isso que as suas cartilagens costais elas vão se unir sempre a uma cartilagem costal de uma costela acima. E o Grace, gente, como vocês podem perceber, olha o que ele está chamando aqui, olha, costelas falsas, da costela 8 à costela 12. O Grace considera dessa forma. E aí depois é que ele considera as flutuantes, dentro dessas falsas eu tenho duas flutuantes, que é a 11 e a 12. O que acontece com as costelas flutuantes? É que as suas cartilagens costais elas são rudimentares, ou seja, elas são pequenas, como vocês estão observando aqui, olha, essas duas pontinhas, certo? E aí o que acontece? Essas cartilagens costais, por elas serem rudimentares, elas não têm conexão direta com o osso externo. E aí agora eu vou falar sobre essa questão das costelas flutuantes para vocês. Existem algumas celebridades que querem afinar a cintura, né? E para afinar a cintura existe um tipo de cirurgia plástica que você retira as costelas flutuantes e a partir disso você cria-se mais cintura, né? Existem algumas celebridades que já falaram que já realizaram, outras não, mas uma das que normalmente talvez vocês devem conhecer, principalmente quem já assistiu novela mexicana, é a Thalía, certo? Que é cantora, atriz, etc. As fontes, né? As fontes de fofocas, essas coisas dizem que ela realizou esse procedimento. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica não recomenda, não autoriza esse tipo de cirurgia, certo? Por quê? Por falta de estudos longitudinais. Não há nenhum tipo de estudo que indica, por exemplo, que você retirar as costelas flutuantes do seu paciente pode gerar algum dano. Certo? Então, como não há nenhum estudo, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e diga-se de passagem, a cirurgia plástica brasileira é uma das mais potentes no setor mundial, certo? Na verdade, o Brasil ele só perde para os Estados Unidos em procedimentos de cirurgia plástica. Então, é uma sociedade de respeito aos médicos de cirurgia plástica brasileiros, perfeito? E aí eles não recomendam esse procedimento. E aí, por exemplo, se tiver alguma pessoa que quer retirar, basicamente, quer realizar esse procedimento, mesmo sabendo que não é estudos, etc., aí vocês precisam ir a países na América Latina, né? Por exemplo, não só o Brasil, desculpa, Brasil é da América Latina, mas enfim, países aqui vizinhos, como por exemplo Colômbia, Bolívia, e lá é permitido o uso dessa cirurgia, certo? O que normalmente, de acordo com alguns relatos de alguns pacientes, pode estar associado. Parece que a retirada das costelas flutuantes diminui um pouco da capacidade respiratória do indivíduo. Por quê? Gente, é meio lógico. O diafragma, que é um dos músculos respiratórios, ele possui inserção nessas costelas flutuantes.
Esse é o primeiro ponto. Então, se você retira essas costelas flutuantes, o diafragma ele perde pontos de fixação. E no momento que ele perde pontos de fixação, ele diminui a sua amplitude de força. Então, diante disso, indica que ao longo do tempo, ao longo do envelhecimento, porque a pessoa vai perdendo o tônus muscular, a pessoa pode ter um pouco de dificuldade de respiração. Esse é um ponto, mas ainda, como já falei, não há estudos que comprovam. Uma outra questão, eu falei para vocês que as costelas flutuantes, lá no início da aula, eu falei que a caixa torácica como um todo ela protege órgãos abdominais. E as costelas flutuantes são as estruturas dessa caixa torácica que protegem posteriormente os rins. No momento que você retira as costelas flutuantes, você também perde essa proteção mecânica dos rins, né? Quando você sofre um impacto na sua região do dorso, e aí diante disso o impacto ele vai incidir de uma maior força sobre os rins. Feito? Então, mas é algo para ser pesquisado, é algo que vocês podem ir atrás, é um spoiler, é uma dica que se vocês quiserem se aprofundar, é um tema que gera muita discussão. Bem, aí agora, gente, o que eu irei comentar vai ser a presença de características. Aí o que acontece? Essa presença de características aí eu vou falar para vocês de acordo com os acidentes ósseos, porque basicamente é a presença de alguns acidentes ósseos. E aí as costelas, de acordo com esse critério, elas podem ser classificadas em dois tipos: típicas e não típicas. Ponto. As costelas típicas são aquelas que vão apresentar todas as características de uma costela. E as costelas não típicas é aquelas que não irão apresentar todas as características. Deu para entender? Típicas têm todas as características. Atípicas não têm todas as características. Às vezes as atípicas também têm algumas características a mais. E enfim, a gente vai vendo cada caso especificamente. Costelas típicas. Toda costela típica é formada por um corpo curvo com extremidade anterior e posterior. Algo que a costela 11 e 12 não tem. As costelas 11 e 12, as flutuantes, elas não são tão curvilíneas. A extremidade anterior é contínua com a cartilagem costal. Todas as costelas típicas possuem essa característica. A extremidade posterior articula-se com a coluna vertebral e é caracterizada pela presença da cabeça, de um colo e de um tubérculo. E aí vocês irão verificar que tem algumas dessas costelas que não vão possuir nem colo nem tubérculo, certo? Vão possuir a cabeça, mas não vão possuir nem colo nem tubérculo. E quais são as costelas típicas? Da 3 a 9. Existem literaturas que consideram a 10, mas eu preferi colocar até a 9 porque todo mundo diz que até a 9 sim, é típica. Mas tem alguns livros que comentam que a 10, em algumas situações, em alguns pacientes, ela não é considerada típica, certo? E as costelas não típicas é como eu falei para vocês, ou é porque não possuem uma dessas características citadas acima, ou possuem uma característica a mais que difere das outras. E aí é por isso que elas são chamadas de não típicas ou atípicas. Quais são essas costelas? As outras, a 1, a 2, a 10, a 11 e a 12. Acredito que a 11 e a 12 é muito claro para vocês porque elas não são típicas, ambas são flutuantes. Eu acho que o segredo vai ser na 1 e na 2, certo? A 10 vocês vão ver que os pacientes que possuem as costelas atípicas da 10 é porque essa costela 10 normalmente ela tem característica de flutuante. É isso que acontece, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, vou mostrar para vocês a costela. Talvez você pode estar assim um pouco em dúvida. Meu Deus, que vista é essa? Gente, essa vista é uma vista posterior. Eu digo, não, Bruno, como é que pode ser então uma vista posterior? Aqui eu estou vendo uma coisa toda curva. Aqui, essa parte se articula com aonde? Aí eu vou falar para você. Se articula com a coluna. E essa parte aqui se articula com aonde? Se articula com a cartilagem costal e ela depois vai lá para o externo. Eu não falei para vocês, gente, que a costela ela tem um trajeto mais inferior. Ela faz todo o trajeto curvilíneo dela, mas basicamente a sua sequência ela vai para inferior. O ponto de fixação posterior, ou seja, lá na vértebra, é mais em cima, e o ponto de fixação anterior dela, ou seja, lá próximo do externo, é mais embaixo. Então, essa vista aqui é realmente uma vista posterior. Antes de passar, vou só mostrar para vocês nessa imagem. Percebam.
Olha só, como o ponto de fixação dela é em cima e depois o outro ponto de fixação no externo é mais embaixo. Assim acontece com a costela 2, com a costela 3 e assim sucessivamente. Olha como aquela imagem vai ficar melhor para vocês entenderem, observando essa vista posterior da caixa torácica. Percebam, eu vou pegar, por exemplo, aqui a segunda não, vou pegar a terceira, que a terceira é típica. Olha a terceira costela. Essa região aqui, que vai se articular com a região da vértebra. E aí, percebam, olha a sequência dela. E vem seguindo seu trajeto inferior, até que depois ela se articula aqui, olha, tá só uma sombra da região da cartilagem costal dela, tá bom? Então, essa imagem é igualzinho, certo? É uma vista posterior da mesma forma como eu estou mostrando aqui para vocês, perfeito? Então, isso é uma vista posterior da costela típica, certo? E vamos falar sobre os acidentes ósseos de uma costela típica. Bem, de uma forma geral, as costelas típicas elas vão constituir por uma cabeça, ou seja, a estrutura óssea que vai se articular com a vértebra torácica, uma parte chamada de colo, que é essa região, esse estrangulamento. Colo, gente, vocês devem saber, colo vem de um radical, certo? Que indica pescoço, é como se fosse o pescoço da costela, certo? Uma região chamada de tubérculo da costela, certo? Que daqui a pouquinho a gente vai esmiuçar mais ele. E o restante, gente, é chamado de corpo da costela, certo? Então, basicamente, todas as costelas típicas elas vão possuir essas estruturas: a cabeça, o colo, o tubérculo e o corpo, certo? Agora vamos esmiuçar mais essas estruturas, certo? Vamos começar aqui pela cabeça da costela. O que eu tenho na cabeça da costela? Primeiro ponto, dá para perceber que tem tipo essa pontinha aqui, essa crista da cabeça da costela, certo? Peraí, então a cabeça da costela tem uma crista, sim, tem a crista da cabeça da costela. E se vocês verificarem, ela é dividida em duas regiões. E essas duas regiões dividem essa porção articular aqui da cabeça da costela em duas porções. E aí vai ser uma face articular superior e uma face articular inferior. Então, como é o nome dessa estrutura aqui, desse acidente ósseo? Face articular superior. Se vocês até quiserem colocar mais, ó, face articular superior da cabeça da costela. É só montar o nome. E aqui, face articular inferior da cabeça da costela. Bruno, qual é a diferença? Vocês não se lembram que quando eu falei de uma costela, uma porção dela se articula com a vértebra própria e a outra porção se articula com a vértebra acima? Pois é isso que vocês estão vendo agora, certo? Então, a face articular superior vai se articular com a vértebra de cima, fica até fácil. Na costela, a face articular superior se articula um pouquinho com a vértebra de cima. Tanto que vocês podem até perceber que ela é um pouco menor do que da inferior. E a face articular inferior vai se articular com a vértebra própria. Ou seja, vamos lá só para tentar mais associar o máximo possível, certo? Então vamos lá. Bem, vamos supor que essa costela aqui é uma costela 4, certo? Costela 4. Então, o que vai acontecer? A face articular inferior dela vai se articular com a vértebra própria. Ou seja, se é uma costela 4, vai se articular com uma T4. E se a face articular superior dessa costela, que é uma costela 4, ela vai se articular essa porção com a vértebra T3. Então é só lembrar daquele esqueminha que eu coloquei para vocês, gente. Então eu não falei que ela é uma costela 4, quarta costela? Então a porção inferior dela se articula com a própria T4 e a porção superior dela vai se articular com a vértebra T3, certo? Gente, com esse esquema já dá para associar e vai fazer como se fosse aquele esquema que a gente teve na vértebra, certo? Fiquem à vontade, vamos ver se vocês conseguem entender. Olha, a partir da T2, da T3, T4, T5, T6 e assim sucessivamente, cada uma dessas tem duas fóveas costais. Lembra, eu estou falando de vértebra. Duas fóveas costais, uma superior e uma inferior. Então, olha só, a superior se articula com a própria costela, certo? E qual é a região dessa costela que se articulou? A face articular inferior. Então, é fóvea costal superior da vértebra com a face articular inferior da cabeça da costela da sua própria vértebra. Sempre vai ser assim,
certo? É só associar, gente. Talvez eu falando para vocês fique um pouco, fica mais estranho, mas é só vocês observarem a imagem e entenderem. Cada vértebra vai possuir duas fóveas costais, uma fóvea costal superior, uma fóvea costal inferior. A fóvea costal superior vai se articular com a face articular inferior da própria costela, certo? E a fóvea costal inferior dessa vértebra vai se articular com a face articular superior da costela abaixo. Sempre vai ser assim, tá bom? Bem, vamos continuar com os acidentes ósseos. Os próximos acidentes ósseos que eu vou comentar para vocês vai ser sobre esse tubérculo da costela. Esse tubérculo da costela eu vou ter uma parte não articular, que ele vai atuar como uma fixação de um ligamento chamado de costo transversal ou costo transversário, depende do livro que você for estudar, e uma parte articular. A parte não articular, fixação do ligamento costo transversário. Maiores detalhes lá em articulações. E essa parte aí articular, ela vai se articular com quem, Bruno? Vai se articular, gente, com a face articular para o processo transverso. Você lembra que as vértebras torácicas, elas não vão possuir também o processo transverso? E o processo transverso dela vai se articular com a própria costela. Então, por exemplo, se essa daqui é uma T4, essa região vai se articular com o processo transverso da T4. Se essa é uma vértebra T5, vai se articular com o processo transverso da T5. E assim sucessivamente. Perfeito? A próxima estrutura que eu vou falar para vocês é chamada de ângulo da costela, que é o momento que vocês vão perceber, gente, que a costela começa a fazer uma curva, certo? Essa porção posterior, ela é levemente curvada, mas aqui no ângulo da costela, ela realmente esse ângulo inclina mais, né? Ele se fecha mais. E aí, nesse sentido, essa região é chamada de ângulo da costela. Por fim, continuando, desculpa, na região de corpo da costela, gente, principalmente na margem interna, percebam uma coisa, gente. Essa é a margem externa da costela, que você vê por fora. Essa daqui é a margem interna da costela, ou seja, aquela margem da costela que está para dentro, que está em contato com as vísceras. Esse sulco da costela, ele vai abrigar algumas estruturas vasculo-nervosas da região aqui próximo da costela, da região torácica. E, gente, por favor, extremamente importante, certo? Isso daqui a pouquinho, eu vou falar para vocês. A única coisa que eu quero que vocês percebam, certo? Percebam é que o sulco da costela, ele está mais na região inferior da costela. Repito, o sulco da costela está localizado mais na região inferior da costela. Vou repetir mais uma vez, porque isso tem uma importância clínica enorme. O sulco da costela é aquele que tem as estruturas vasculonervosas da região do tórax. Vasculonervosas. Está localizado na região inferior de cada costela. O que eu estou te falando isso? É porque você não vai poder cortar a costela por baixo. Tu sempre vai escolher uma incisão acima da costela e não abaixo da costela. Sempre vai ser essa associação que você vai possuir. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. E aqui, olha, a cavidade para a cartilagem articular. Então, é bem aqui que vai se juntar, vai se unir com a cartilagem costal, certo? Eu falei a cartilagem articular, desculpa, cartilagem costal. E aqui eu já estou mostrando para vocês costelas não típicas. Essa é a 1 e essa é a 2. Então, costela 1 e costela 2, certo? Essas marquinhos aqui, gente, são pontos de fixação de músculos, certo? Nesse momento não vai ser interessante, não precisa a gente estudar isso, certo? Mas vocês vão perceber uma característica daqui a pouco. Então, na costela 1, vamos lá para a costela 1. Quais são as características da costela 1? Primeiro ponto, ela é larga, certo? Se vocês observarem, comparar a costela 2, ou aqui eu sei que a costela 3 não está aparecendo, mas olha, por exemplo, olha a largura da região, certo, da costela em comparação à costela 1. Normalmente a costela 1 ela é mais chata, mais achatada, certo? Outra característica da costela 1 é que a sua face articular é única, certo? Não sei se vocês lembram, olha, T1, certo? A primeira costela ela só vai se articular sozinha na T1. Então, eu não preciso ter uma crista da cabeça da costela para dividir essa face articular em duas. Não. Então, a face articular da primeira costela ela é única, porque ela se articula diretamente com a T1.
Bem, quais as características? Gente, lembrando, todas essas características que eu estou colocando são características diferenciais, tá? Eu vou precisar. Aqui eu tenho a região de tubérculo da costela, aqui é o corpo, desculpa, o colo, aqui é a região de cabeça, todos daqui é a região de corpo. Eu estou mostrando as estruturas diferentes que mostra porque essas duas costelas, gente, elas são atípicas, certo? Então, as outras duas estruturas é o sulco para a artéria e a veia subclávia, certo? São essas duas proeminências, essas duas depressões, e entre elas vai ter um tubérculo, que vai ser o local onde vai se inserir um músculo chamado de escaleno anterior, certo? Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma imagem que mostra esse músculo escaleno anterior. Por quê? Porque na costela 2 vai possuir basicamente as mesmas estruturas, só que vai possuir uma outra acidente ósseo que nós chamamos de tuberosidade do músculo serrátil anterior, certo? Então na costela 2 eu vou ter essa característica, tá bom? Então vamos lá. Nessa imagem, gente, eu vou mostrar para vocês o músculo escaleno anterior. Gente, o músculo escaleno anterior é esse daqui. Olha, eu estou passando o mouse em cima. Esse daqui, olha. Ele está sendo recoberto por esse ventre muscular, que esse ventre muscular é do músculo omoioide, certo? Mas é esse daqui. Mas, pô, Bruno, isso daqui você está mostrando só um pedacinho do músculo, entendeu? Tanto que ele é até chamado, gente, olha, escaleno anterior, escaleno médio e escaleno posterior. Anterior, médio e posterior. A característica disso porque é chamado de escaleno, porque quando você junta todos esses escalenos, ele vai formar um triângulo escaleno, certo? Olha a geometria plana ajudando vocês. Mas enfim, então olha aqui o escaleno anterior, esse daqui é o escaleno médio, esse daqui é um ponto, gente, só um spoiler para vocês, se um dia você quiser ser cirurgião ou se você quiser ser um anestesiologista, existe um tipo de anestesia que você vai anestesiar todo o braço, todo o braço você vai anestesiar e você vai aplicar a anestesia nesse local. Tanto que ela é chamada de anestesia interescalênica, porque você vai anestesiar entre o escaleno anterior e entre o escaleno posterior. Às vezes a gente tem isso, o professor de anatomia às vezes precisa falar um pouco de associação clínica, porque senão vocês para que eu vou precisar saber desse negócio? Sim, você precisa saber onde é que está o escaleno anterior, porque tem uma finalidade clínica para isso. E aí, uma próxima imagem é uma imagem mais dissecada que fica melhor para vocês observarem, certo? Então, observem. Isso daqui é uma secção coronal, então calma. Secção coronal, já aquela que divide metade anterior e posterior, já entendi. Nessa vista que vocês estão observando é uma vista anterior. Então secção coronal, vista anterior. Como é que eu sei que também pode ser uma vista anterior? Porque eu estou vendo os corpos das vértebras. Olha, os corpos das vértebras. Se eu estou vendo os corpos das vértebras, é uma vista anterior, perfeito? Eu estou vendo o processo estilóide, processo mastoide. Processo estilóide é levemente anterior do que o processo mastoide. É uma outra característica que vocês podem ter como relação aqui. Ou então vocês podem associar também, de acordo com a anatomia que vocês já estudaram, até as próprias costelas. Gente, vamos seguir essa costela 1. Ó. Essa daqui é a costela 1, a primeira costela que vocês estão observando. Se vocês observarem, ela está mais inferior que o seu ponto de fixação lá atrás. Então, nesse sentido, vocês sabem que essa é uma vista anterior. E olha só, gente, o escaleno anterior se fixando. Olha, está percebendo que ele está se fixando bem nessa região? E aí é nessa região que ele vai se articular na tuberosidade do músculo tubérculo do músculo escaleno anterior. Vocês estão vendo aqui os vasos, olha, esse vaso e esse vaso, olha o nome desse vaso, veia subclávia, olha o nome desse vaso, artéria subclávia. Posso voltar um pouco? Tubérculo do músculo escaleno, sulco da veia subclávia, sulco da artéria subclávia. Percebam que eu coloquei a ponta da seta, gente, partindo da abreviatura. V de veia, A de artéria, abreviatura conforme a terminologia anatômica. Então percebam, olha, a veia realmente ela é mais anterior e a artéria ela é mais posterior. E entre elas está quem? O escaleno anterior. Uma outra questão que eu quero já chamar a atenção para vocês, porque vai ter uma associação clínica daqui a pouco, é essa estrutura aqui, que é o plexo braquial. Dá para perceber, olha, esse daqui é o músculo escaleno anterior, esse é o escaleno médio. Olha o plexo braquial emergindo dessa região. O que tu vai anestesiar na anestesia interescalênica é esse plexo braquial. Olha o nome, braquial. Por quê? Porque ele vai anestesiar todo o membro superior. Perfeito?
E olha só, nessa imagem também mostrando, só na verdade ratificando aqui a passagem, olha, da veia e da artéria subclávia, certo? Aí o músculo escaleno anterior ele vai se inserir entre as duas aqui, tá bom? Costela 12, certo? Aqui é um exemplo da costela 12, só que eu quero que vocês associem. A costela 10, 11 e 12 apresentam face única para a articulação, certo? Então, lembra, por quê? Porque elas vão se unir somente na própria vértebra. Vértebra T10, costela T10. Vértebra T11, costela 11. Vértebra T12, costela 12, certo? E quais são as características das costelas flutuantes 11 e 12? Não possuem tubérculos ou colos, são curtas, curvatura muito pequena e normalmente elas são pontiagudas, olha só, anteriormente. Então, são características de costelas que fazem elas serem classificadas como atípicas, não típicas. Sendo bem sincero para vocês, eu acho que de todas as costelas aqui, eu acho que tem a maior dificuldade de identificação é a costela 2, certo? Porque a costela 2 tem tubérculo, tem colo, a única diferença dela é a presença da tuberosidade do músculo serrátil, é a única diferença. Bruno, por que tu não mostrou o músculo serrátil aí? Eu acho que poderia gerar um pouquinho mais de confusão, eu gostaria que vocês focassem mais, principalmente naquela questão do músculo escaleno, certo? Maiores detalhes a gente vai falar lá em muscular, não se preocupem, certo? Mas para você identificar a 10, a 11 e a 12 é muito tranquilo. É só você observar a costela na região onde ela vai se articular com a região das vértebras, certo? E aí você vai observar que ela tem uma única face para articulação, ou seja, ela não tem a crista da cabeça da costela, não é dividida aqui ao meio, certo? Então, identificar a costela 10, 11 e 12 é muito tranquilo. A costela 1 é tranquilaça, gente, porque também tem aqueles sulcos das artérias, da artéria e da veia subclávia, então tem bem essa característica. A que eu acho mais complicada é a costela 2, tá bom? Olha os exemplos aqui, agora eu só colocando uma imagem do mó, é uma imagem basicamente que resume tudo. Ah, Bruno, está faltando a costela 10. Sim, está faltando a costela 10, mas considere que a costela 10 ela é um pouco semelhante aqui à costela 11, certo? Uma outra característica que eu sei que é uma coisa que a gente sabe, a gente vai repassar, basicamente é o seguinte, é que a costela 11 ela é praticamente o dobro do tamanho da costela 12, certo? É uma das características, é uma das associações que alguns livros também realizam, tá? Então, é basicamente uma imagem, resumo de tudo que nós comentamos. Qualquer coisa vocês param um vídeo, tentem observar, tentem verificar. Busquem também os acidentes ósseos que a gente já comentou, tá bom? E verifiquem, olha, que no livro colocando que a costela 11 e 12 são atípicas e aqui a 11 e a 12 também são atípicas, só está faltando a 10. E aqui ele está colocando uma costela 7 que é considerada uma costela típica. Bem, gente, nessa imagem que eu quero mostrar para vocês é basicamente como é a anatomia do gradil costal. É um nome muito comum, né, que o pessoal da clínica utiliza, gradil costal. Gradil costal é basicamente toda a região, a região de costelas da caixa torácica. Então, quais as características dela, certo? Que vocês podem observar. Percebam, a articulação sempre posterior da costela sempre mais acima e a sua articulação com o externo sempre um pouco mais abaixo. A mesma coisa aqui, olha, na região posterior, certo? Olha aqui mais em cima e se articulando aqui mais embaixo, tá bom? Bem, o que acontece? O porquê eu quis mostrar isso? É porque é o seguinte, nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, eu estou mostrando basicamente os pontos, como é que acontece os movimentos das vértebras durante os movimentos respiratórios. O que acontece? Vamos imaginar o seguinte, né? Lembra, a costela ela vai ter uma fixação superior, como eu estou mostrando aqui, e vai ter uma fixação inferior, como eu estou mostrando aqui. Lembre-se disso. Eu quero que vocês associem uma coisa. Normalmente, no momento da inspiração, ou seja, você vai puxar o ar, a parede posterior ela vai ser fixa. O que vai se mover é a parede anterior. Então, parede posterior fixa, parede anterior ela se movimenta. E como é que vai ser esse movimento, Bruno? Esse movimento sempre vai ser em direção superior.
ínfero-superior, seguindo essa seta. Tudo bem? Então, percebam como é que acontece, tá bom, gente? Nos movimentos inspiratórios, normalmente a parede posterior do gradil costal permanece fixo e a parede anterior é o que se movimenta e aí a costela lá se eleva. Esse é um dos movimentos que o pessoal do sistema respiratório sempre vai comentar. Acontece a elevação das costelas, só que essa elevação principalmente acontece na parede anterior. E aí, olha, no momento que você eleva uma costela, aqui, por exemplo, a costela superior puxa a inferior. E assim uma costela vai puxando a outra, porque todas essas estruturas, todas as costelas, elas vão ser fixas, tanto no externo, como também por meio dos músculos intercostais. Perfeito? Um dos pontos, gente, que também vai se elevar, né, no momento que você eleva essa região, a parede anterior para a região superior, é que essas regiões aqui, olha, próximo aqui das cartilagens costais, essa elevação vai ser uma elevação lateral, certo? Maiores detalhes, gente, vocês precisam estudar isso mais no sistema respiratório, tá? Mas entendam, no momento da inspiração acontece tanto uma elevação superior das costelas como também uma elevação lateral. E essa elevação lateral, normalmente, ela é melhor observada próximo da região de articulações com as cartilagens costais. Uma coisa super importante e que eu volto a falar para vocês. Entendam, percebam. Ponto superior, o ponto de fixação posterior da costela, ele sempre fica mais em cima. O ponto de fixação anterior da costela sempre fica mais abaixo. Uma outra questão que eu quero que vocês lembrem e associem. O ponto posterior de fixação da costela é ósseo. Dá para perceber, gente, que é praticamente osso com osso e a única estrutura que liga é uma articulação, é pequeno, certo? E quando você observa essa região anterior, o que eu tenho? Eu tenho uma cartilagem mais longa. Se eu só voltar o slide para vocês observarem, olha, basicamente, olha, osso com osso, aqui não, eu tenho uma região de cartilagem. Bruno, para que tu está me falando isso? Porque a partir disso você vai entender a identificar as costelas no exame radiográfico. Lembre-se, o exame radiográfico sempre vai projetar uma estrutura tridimensional, como aqui o rapaz, como vocês estão observando, em um plano 2D, em uma folha, certo? O que vai acontecer? Essa radiografia aqui, ela tem uma incidência chamada de PA, certo? Por que incidência PA? PA, póstero anterior. Olha os eixos anatômicos ajudando vocês na radiologia. Então, o que acontece? Vocês estão vendo aqui a região do canhão, a gente chama assim mesmo, gente. O canhão de raio-x, certo? É a partir daqui que vai sair a incidência do raio-x. Você está vendo aqui um indivíduo. E o que vocês estão vendo aqui, olha, essa região aqui em branco, certo? É o local onde está o filme. Na verdade, nós não chamamos ainda de filme, nós chamamos de película radiográfica, porque película de radiográfica é quando ela ainda não houve nenhum tipo de incidência. Mas enfim, você vai colocar aqui a película radiográfica nessa região. Então, a incidência do raio-x vai sair do canhão, vai tocar aqui no indivíduo, certo? Vai atravessar e vai estimular aqui na película de raio-x. O que acontece? As estruturas mais calcificadas, elas vão aparecer mais brancas, certo? As estruturas menos calcificadas, elas vão aparecer mais em negro. Só para falar bonitinho, tá? Branco, radiopaco. Negro, radiotransparente ou radiolúcido. Normalmente, o pessoal, na área da medicina, o pessoal utiliza mais radiotransparente. Na área da odonto, o pessoal utiliza mais radiolúcido, certo? Mas, enfim, o que eu quero falar para vocês? Existem várias tonalidades, né? Eu não consigo observar só osso, eu consigo observar também tecido mole, né, na radiografia, embora com pouco contraste. Como, por exemplo, aqui, gente, o que vocês estão vendo? Aqui é uma radiografia de tórax. Isso daqui, olha, segue a coluna vertebral. Daqui é a coluna vertebral. Isso daqui, olha, as escápulas, clavícula, cabeça do úmero. Essa daqui, olha, o músculo diafragma, como eu falei para vocês, olha, uma estrutura que está relacionada com um tecido mais mole, não é osso. Coração, certo?
vai olhar assim, mas Bruno, peraí, o coração aqui está voltado para o lado direito. Pelo amor de Deus, gente. Quando você observa o filme, a radiografia de tórax, é como se o paciente estivesse de frente para você. Ou seja, esse daqui é o pulmão direito e esse daqui é o pulmão esquerdo, certo? Normalmente nessa imagem não tem, gente, mas bem aqui superiormente você vai ter um identificador, certo? Aí nesse identificador você vai mostrar, o identificador sempre vai mostrar assim, essa é a região direita, essa é a região esquerda, sempre vai ter um identificador, tá? Então o que eu quero que vocês associem é o seguinte: as costelas, se vocês observarem, olha só o trajeto das costelas, olha, uma costela aqui, olha, uma, outra costela, duas, outra costela, três, outra costela, quatro. Vocês estão vendo que meio que o sentido tem um sentido nisso, né? Por exemplo, o sentido ele está superior indo para inferior. Mas tem outro sentido aqui, olha. Nesse sentido aqui, olha, uma outra costela, uma outra costela, uma outra costela. Aí eu digo, meu Deus, Bruno, tá um pouco confuso isso daí. Pois é. O que acontece é o seguinte, é porque no exame do raio-x, toda aquela imagem tridimensional é colocada num plano, certo? Então, nesse sentido, você vai ter um pouco mais de dificuldade para identificar a costela como um todo, certo? Mas, se você quer saber se você está observando a região mais posterior da costela ou mais anterior da costela, é muito simples. Vou voltar para vocês lembrarem. Ponto de fixação posterior com a vértebra é ósseo, ponto anterior é cartilaginoso, ou seja, gente, olha só essas costelas aqui, ó. Essa costela, essa costela, essa costela, essa costela. Ela está partindo da onde? Da coluna. Percebam que, olha, está bem junto, bem próximo da linha mediana. Se é bem próximo da linha mediana, essa daqui é a região posterior da costela. Então, vamos seguir essa costela? Vamos seguir essa costela aqui, olha. Seguindo, olha. Partiu daqui, foi vindo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, até aqui sumiu. Meu Deus, Bruno, por que sumiu essa costela? O que aconteceu com essa costela? Essa costela está fraturada? Não! O que aconteceu com essa costela é porque ela chegou na região de cartilagem costal. E a cartilagem costal ela não tem a mesmo índice radiológico das outras, certo? Eu inventei um negócio aqui, gente, mais ou menos só para vocês entenderem, mas ela não é tão branca como a costela, certo? Então, nesse sentido, o que vocês vão observar é sempre isso. As regiões anteriores das costelas, olha, uma região anterior da costela, percebam, ela ficou negra, ficou mais radiotransparente. Olha a outra região da costela anterior, ficou mais radiotransparente. O que está indicando essa radiotransparência? É a região da cartilagem costal. Entendam, se você quer ser um bom radiologista, se você quer entender um pouco de radiologia, é imprescindível você entender a anatomia. Se você não sabe anatomia, você vai pegar esse exame e só vai ficar decorando o sinal. O sinal da silhueta, o sinal do gradiente da coluna, enfim, vários sinais, só que você não vai entender direito o que você está observando, tá bom? Uma característica só para finalizar, né? Onde tudo que é radiotransparente, principalmente essas regiões mais negras que vocês estão observando, tem ar. É por isso que vocês estão conseguindo observar direitinho aqui, olha, o contorno do pulmão, certo? Isso daqui é o contorno do pulmão que vocês estão conseguindo observar. E aqui é um livro do Grace, né? O livro do Grace, ele está mostrando aqui uma região que é indicativa de uma neoplasia pulmonar. Tá? Nessa região aqui, porque eu sei que pode ser uma região de neoplasia pulmonar. Existem características específicas, sinais específicos, mas vocês estão conseguindo observar, gente, que você tem uma radiopacidade aqui nessa região, o pessoal chama de consolidação, por exemplo. Você tem uma radiopacidade um pouco maior, coisa que você não tem desse lado, né? Radiografias, às vezes você também faz isso, você pega de um lado e você compara no outro lado, tá bom? E é isso. Bem, aqui eu estou mostrando para vocês basicamente como é que funciona essas articulações. Eu já falei várias vezes, mas é só para associar. Olha, voltando aqui, olha, a cabeça da costela se articulando com a fóvea costal inferior da costela acima e da fóvea costal superior da própria costela. Sempre vai ser dessa forma. E percebam a região de tubérculo da costela se articulando na fóvea costal do processo transverso. Essa imagem aqui, se você não entendeu antes, certo? Naqueles esqueminhas, por favor, tenta entender agora. Olha, cabeça da costela se articulando com fóvea costal superior da sua própria vértebra,
certo? Então, se é a costela 3, T3, por exemplo. Aqui, vértebra T2. E aqui, nesse sentido, a costela 3 vai se articular com a fóvea costal inferior da costela T2. Sempre assim, tá bom? Bem, e aí, o tubérculo da costela se articulando aqui na região da fóvea costal do processo transverso. Olha aqui nessa imagem como é que funciona. De novo, olha a crista da cabeça da costela, face articular superior, face articular inferior, novamente, só mostrando para vocês que a costela se articula meio que entre as duas vértebras, tá bom? Aqui a mesma questão, só mostrando melhor para vocês essa região aqui de articulação do tubérculo da costela com o processo transverso da vértebra torácica. Bem, eu já falei um pouquinho sobre isso, né, sobre as costelas supranumerárias lá na aula de coluna, né, porque a gente estava falando bastante sobre as questões dos locais, né, da coluna vertebral. Então, só terminando, ratificando sobre esse conhecimento. Eu tenho costelas cervicais, né, que são quando elas vão emergir da costela C7, e eu também posso possuir costelas lombares, quando elas emergem na região de L1, por exemplo. E como eu comentei para vocês, o que acontece? Por que acontece isso? É porque essa região do processo transverso das vértebras cervicais e das vértebras torácicas, elas também vão dar origem às costelas. E aí, elas, tipo, na região torácica, elas dão origem às costelas. Deu para entender? Desculpa. As regiões dos processos transversos, nas regiões torácicas, elas também dão origem às costelas, os processos embrionários. Mas na região cervical e na região lombar, isso é reprimido. Só que caso essa repressão não seja bem efetuada, pode acontecer, por exemplo, a emergência de uma nova costela, ou na região de C7 ou na região de L1. Normalmente, na região lombar, não gera tantos danos, normalmente, repito, mas na região da C7 normalmente gera alguns tipos de danos, certo? E entre as principais causas da C7 é uma síndrome chamada de síndrome do desfiladeiro torácico, certo? Bruno, meu Deus, o que é isso, desfiladeiro torácico? É o seguinte, o desfiladeiro torácico é essa região aqui lateral que vai dar origem, que vai para a região da axila, certo? Essa região que, maiores detalhes se vocês forem estudar a anatomia regional do membro superior, certo? Próximo da região do ombro, certo? Então, o nome dessa região, dessa estrutura é desfiladeiro torácico. E aí eu vou ter a síndrome de desfiladeiro torácico quando? Quando eu possuir, por exemplo, a costela cervical, certo? Vamos associar, vamos lembrar, por favor, gente, vamos tentar associar. Gente, vamos contar aqui as vértebras para não ter dúvida. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Na C7 aqui eu estou tendo uma costela supranumerária. Essa costela, gente, ela pode se apresentar dessas duas formas, tá? Uma costela ela pode se articular diretamente na primeira costela, é o que vocês estão vendo aqui, exatamente, ou então ela pode se fixar por meio de um ligamento. Então essa daqui é uma costela supranumerária. Essas costelas, normalmente, elas vão atravessar, olha aqui, olha, os dois músculos escalenos, o escaleno anterior e o escaleno posterior. E se vocês lembrarem, o que é que está passando entre o escaleno anterior e posterior? Olha aqui, plexo braquial. Ou seja, esse plexo braquial ele vai ser comprimido em casos de costelas supranumerárias. Deu para entender, gente? Aqui, entre o escaleno anterior e o escaleno médio, desculpa, não sei se eu falei posterior, desculpa. Entre o escaleno anterior e o escaleno médio, vai passar essa estrutura aqui que nós chamamos de plexo braquial, que é aquela estrutura que você anestesia em procedimentos do membro superior. O que acontece? Se você está pressionando essas estruturas nervosas, você pode gerar algum dano nessas estruturas nervosas. E aí, essas estruturas elas podem remeter dor, elas podem remeter atrofia, por exemplo, de algumas regiões, principalmente da região tenar da sua mão. Região tenar, gente, é essa região próxima do teu polegar. Região da mão próxima com o seu polegar, tá? Bem, e aí, nesse sentido, elas também, essa costela supranumerária, ela também pode comprimir essa artéria que vocês estão observando. Aí eu digo, Bruno, você já falou o nome dessa artéria? Pois é, o nome dessa artéria é artéria subclávia, certo? A artéria subclávia, ela também pode ser comprimida. Ah, Bruno, e a veia não pode ser comprimida? Normalmente não, porque a veia está passando aqui na frente, gente.
A veia ela passa, a veia ela passa anteriormente ao músculo escaleno anterior. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só vocês retornarem, tá bom? Então, consequências de uma costela supranumerária é, por exemplo, essa síndrome do desfiladeiro torácico. Olha aqui uma radiografia mostrando para vocês as costelas cervicais. Gente, olha só como você consegue saber também que é uma PA, gente. Ou seja, a incidência está vindo de póstero para anterior. Olha os processos espinhosos das vértebras. Olha, um processo espinhoso, outro processo espinhoso, outro processo espinhoso. E assim sucessivamente, certo? Olha as clavículas, certo? Ah, Bruno, eu não consigo observar bem as clavículas. Exatamente, é porque você está conseguindo ver tudo isso daqui está projetado. Está tudo em um plano somente. Gente, olha só que legal que você vai seguindo. Olha, as duas costelas cervicais, olha só como elas são pontiagudas. Elas parecem realmente uma lâmina de uma faca artesanal, né? E aí vamos seguindo aqui, olha, a primeira costela, percebe que ela é bem largona, né? Até mesmo na radiografia. E quando chega aqui, olha, tem uma linha que está mostrando assim um ponto final dela. O que é isso daqui que está iniciando? Cartilagem costal. Peguei a costela 2, aí vem seguindo, costela 2. Aí olha aqui, a costela 3, aí vem seguindo a costela 3. Então, como você entendendo um pouco de anatomia, gente, olha, eu não sou radiologista, certo? Mas você entendendo um pouco de anatomia, isso te ajuda muito quando você vai estudar radiologia. Fraturas de costelas, daqui eu vou falar só características específicas que a anatomia está relacionada. Normalmente elas resultam de golpes ou lesões por esmagamento, as fraturas de costelas. Normalmente elas são extremamente dolorosas ao respirar, tossir, rir ou espirrar. É muito simples, é porque todas essas ações que eu acabei de falar geram alteração de pressão na cavidade torácica. Deu para entender? Todas essas ações, respirar, tossir, rir, espirrar, geram alterações de pressões na cavidade torácica. E quem é que gera essas alterações de pressões? Por meio dos músculos. No momento que eles se contraem, os músculos vão se contrair e aí eles vão mover as costelas. Mano, se a costela está fraturada, você vai doer essa costela, certo? Então, quando você respira, tosse ou espirra, quando você tem fratura de costela, isso irá doer um pouco. Os principais locais, né, as principais costelas que elas sofrem fraturas normalmente são as costelas mais intermediárias, certo? As costelas dessa região mais intermediária da caixa torácica são as mais propensas a fraturarem. E se eu escolher entre uma costela, uma região específica de uma costela, normalmente essa fratura acontece no ângulo da costela. Isso é muito claro para vocês, gente. Imagina a transmissão de uma força a partir de uma haste. Se essa haste normalmente ela for curva, normalmente se a aplicação dessa força que você gerar é mais forte que a própria resistência dessa haste, ela vai fraturar. Certo? Então, normalmente, as regiões curvas das costelas são as regiões que normalmente são mais fraturadas. Mas lembrando, gente, tudo depende do golpe, tudo depende da lesão, tudo depende de várias situações. Isso daí eu estou falando questão de prevalência, de incidência de lesões. Entre as costelas, a que possui menor frequência de fratura é a primeira costela. Por quê? Porque ela não é tão exposta, tanto que ela não é palpável em nenhum tipo de exame físico, certo? A primeira costela ela não é palpável, então nesse sentido ela é mais protegida no interior do corpo. Então a que tem menor índice de frequência de fratura é a primeira costela. E aí, pessoal, se você sofreu algum acidente, enfim, algum acontecimento que gerou fraturas múltiplas de costelas, isso vai gerar uma situação chamada de tórax instável. O que é isso? No momento que você respira profundamente, o segmento flutuante movimenta-se na direção oposta à parede torácica. O que é esse segmento flutuante? É o segmento que foi fraturado. Então, o que foi fraturado, ele se dirige em uma direção oposta à parede torácica. É por isso que nós chamamos de movimento paradoxal. E isso daí pode gerar mais dor ainda no paciente. Ok? Fraturas de costela, gente, elas podem, dependendo da situação, elas podem perfurar órgãos internos. No momento, nessa secção coronal que vocês estão observando da região da... Aqui vocês estão observando direitinho, gente, olha só como legal. Essa daqui é a região da cavidade pleural direita, cavidade pleural esquerda e a região aqui do centro, mediastino, certo? Daí já um spoiler para vocês lá na frente. Mas percebam que as costelas elas vão possuir
contato bem íntimo mesmo, e realmente isso é muito íntimo aqui com os pulmões. Então, às vezes, se você possuir uma fratura, né, e que essa fratura ela a ponta, né, a extremidade da fratura ela foi para a região mais interna, ela pode sim gerar algum dano, alguma lesão no pulmão. Isso eu estou falando de região torácica. Mas se vocês lembrarem uma coisa, olha só o que acontece. Lembra que isso daqui é o músculo diafragma, tá? Isso daqui é o músculo diafragma. Eu não falei para vocês que o músculo diafragma ele vai até aproximadamente o quarto ou quinto espaço intercostal? E aí, nesse sentido, o que vai acontecer? Algumas estruturas do abdômen vão ser protegidas pelas costelas? É isso que vocês precisam entender. Quando acontece uma fratura, olha só, olha as costelas aqui, olha, também as últimas costelas. Quando acontece uma lesão de costela mais inferior, certo? Isso pode gerar algum dano em uma estrutura abdominal, como por exemplo, lesão em fígado e principalmente lesão em baço, certo? Então, lesões, fraturas de costelas podem gerar algum dano em lesões de baço ou então no próprio fígado. Ah, Bruno, o que vai depender? Vai depender do lado. Se você sofreu um dano no seu lado esquerdo, a fratura foi do lado esquerdo, o baço precisa ser examinado, certo? Pessoal, volto a dizer, você fraturou a costela no seu lado esquerdo, certo? Precisa realizar um exame minucioso para verificar se o baço não foi afetado, porque senão o paciente morre por hemorragia interna. O baço é um órgão extremamente vascularizado e se ele foi rompido, vai sangrar muito e o paciente vai morrer por uma hemorragia interna. Então, é algo que realmente precisa ser visualizado. Ah, fraturou a costela. Ah, mas não precisa engessar, não precisa... Não, você precisa verificar o que pode ter sido danificado, tá bom? E aí, vamos falar aqui sobre os espaços intercostais, né? Os espaços intercostais não tem segredo, gente. É o espaço entre uma costela e outra, certo? Então, você tem uma costela superior, uma costela inferior, entre elas o espaço intercostal, certo? Todos esses espaços eles vão se alterar com os movimentos respiratórios ou com os movimentos do tronco. Eles podem, normalmente, na inspiração eles aumentam e na expiração eles diminuem, por exemplo. Os espaços intercostais eles são mais largos anteriormente e mais estreitos posteriormente, certo? E aí eles vão receber as denominações de acordo ao seu aparecimento também crânio-caudal. Então, eu vou ter o espaço intercostal 1, espaço intercostal 2, espaço intercostal 3. Então, percebam, espaço intercostal 1, localizado entre a primeira e a segunda. Espaço intercostal 2, localizado entre a segunda e a terceira. E assim sucessivamente. Não tem nenhum tipo de segredo aí. Então, quantos espaços intercostais eu irei possuir? Eu vou possuir 11 espaços intercostais, certo? Eu sei que aqui no final ficou um pouquinho complicado, mas qualquer coisa, olha, só volto para vocês entenderem. Olha, eu estou aqui no 8, aí, olha, só está aparecendo um pouquinho aqui do 9, certo? Aqui é o 9. 9, e aí, entre as duas costelas, entre a costela flutuante e a décima, espaço intercostal 10, e por último, aqui, o espaço intercostal 11. É bem melhor visualizado numa vista posterior. Na vista posterior não tem erro. Então, tenho 11 espaços intercostais, certo? Entre esses espaços intercostais, gente, eu vou ter músculo intercostal, vaso intercostal, artéria, veia, nervo intercostal e vai receber esse nome. 1, 2, 3, 4, 5, sem segredo, certo? E tudo abaixo, certo? Levemente abaixo, né? Adjacente à última costela, nós chamamos de espaço subcostal. Abaixo costal de costela. Espaço subcostal, tanto que os vasos e os nervos abaixo dessa costela vai se chamar de vasos subcostais, nervo subcostal, certo? Para o que tu está fazendo, relaxa, bebe uma água, porque agora o que eu vou falar é muito importante, certo? Na verdade, eu já tinha até comentado, mas aqui eu estou mostrando com mais detalhes. Como eu comentei para vocês, gente, o espaço intercostal, no espaço intercostal eu vou possuir tanto os músculos, certo? Intercostal interno, externo e íntimo, e também vou possuir alguns vasos. Olha esses vasos, ó. Artéria e veia intercostais, certo? Ah, Bruno, aqui está posteriores, aqui está anteriores. Meu Deus, o que é isso? Não, relaxa. Não precisa entrar em detalhes nisso agora, tá? É porque os troncos deles são diferentes. É porque o posterior vem da aorta e o anterior vem da torácica interna. Mas relaxa, eu quero que você só entenda que tem
artérias e as veias intercostais que passam nesse espaço intercostal. E também eu vou possuir um nervo intercostal, certo? Que é esse nervo aqui. Pessoal, observem. Onde é o local que eu falei para vocês que toda essa estrutura vasculonervosa vai estar localizada? Ah, Bruno, é aquele acidente ósseo que você me falou, o sulco da costela. Exato. Eu falei para vocês que o sulco da costela é localizado aonde? Ah, na região inferior da costela. Isso! Então, pessoal, toda vez, repito, toda vez que você vai fazer uma toracotomia, certo? Ou seja, você vai cortar, você vai ter acesso à região da cavidade torácica. Mas vamos lá, você vai fazer uma incisão entre os espaços intercostais. Sempre, sempre, sempre será acima da costela. Então você tem esse espaço intercostal aqui que você está observando. Tu vai cortar nesse espaço intercostal. Tu vai cortar bem aqui nessa região, sempre acima da costela. Repito, isso daí tem até uma regra na medicina. Corte sempre acima da costela. Corte sempre acima da costela. Corte sempre acima da costela. Por quê? Porque você não afeta, você não corta o principal feixe vasculo nervoso dos espaços intercostais. Porque se você cortar essas regiões, você vai ter problemas com hemorragia e o paciente vai ter também anestesia dessa região torácica. Ah, Bruno, mas você está me falando um negócio aqui. Mas você está falando para eu cortar aqui em cima, mas aqui também tem alguns nervos, alguns vasos. Sim, mas olha até o nomezinho deles, gente. Colaterais, certo? Não tem jeito. Toda incisão que você for realizar, você vai cortar vasos e nervos. Só que você precisa sempre cortar os vasos e os nervos menos calibrosos, certo? Então, nesse sentido, vasos e nervos calibrosos dessa região são os intercostais, que são esses daqui, que estão localizados no sulco da costela, certo? Então, toda vez que você vai cortar na região do espaço intercostal, sempre corte acima da costela, sempre isso. Por favor, memoriza isso daí, com certeza um dia você vai utilizar essa informação na tua vida. Cartilagem costal, basicamente eu acho que você já sabe muita coisa, né? Porque a gente já falou tanto, né? Mas agora só deixando tudo às claras. Prolongamento anterior da costela, para mim é claro isso, acredito para vocês também. Qual a função dela? Permitir a elasticidade da parede torácica. Elasticidade também pode ser considerada como flexibilidade. A gente já falou isso até na primeira aula de sistema esquelético, certo? Geralmente, elas vão proporcionar a fixação flexível para as extremidades anteriores das costelas, porque elas são formadas por cartilagem, então são mais resilientes. Por essa fixação impede também a fratura do externo das costelas em qualquer impacto que elas sofram, ou toda a caixa torácica possa sofrer. As cartilagens costais, elas aumentam de 1 a 7, então percebam, olha, dá 1 a 7. 1, certo? A2 é maior que a 1, A3 é maior que a 2, A4 é maior que a 3 e assim sucessivamente até que a maior é a 7. E aí, olha, depois elas vão diminuir. Olha, a 8 é menor que a 7, a 9 é menor que a 8, a 10 é menor que a 9 e aí depois eu tenho a 11 e eu tenho a 12 que são menores ainda, tá bom? De 1 a 7, as cartilagens costais se articulam diretamente no externo. Gente, basicamente é o mesmo papo lá das costelas verdadeiras, falsas e flutuantes. É a mesma coisa, né? Vértebras externais, vértebras condrais e flutuantes. Tá bom? É a mesma coisa. Então, 1 a 7, articulação direta no externo, enquanto a 8 e a 10, certo? Elas vão se articular acima, sempre com as cartilagens costais acima. Então, por exemplo, a cartilagem costal 9 vai se articular com quem? Com a 8, e assim sucessivamente. E aí, a 11 e a 12, elas vão ser livres, né? Então, elas vão simplesmente proteger as extremidades anteriores de cada costela, porque elas são cartilagens costais rudimentares. Bem, uma consideração dessas cartilagens costais é que elas vão perdendo elasticidade ao longo do envelhecimento. Isso é comum, gente. Então, conforme você vai envelhecendo, a elasticidade dessas cartilagens costais ela diminui. Então, tem dois pontos que eu quero chamar a atenção para vocês. O primeiro, compressão torácica em criança. Mesmo que você não frature, imagine que você vai fazer uma compressão torácica, certo? Uma RCP, certo?
numa criança. No momento que você faz essa compressão torácica nessa criança, mesmo que você não frature, você pode gerar dano interno. Por quê? Porque a sua força está incidindo tanto, só que essa criança, como ela tem a cartilagem costal mais flexível, você não fraturou a caixa torácica, mas você gerou danos em órgãos internos. E fato contrário é quando a pessoa vai ficando cada vez mais idosa, porque como ela vai ficando cada vez mais menos flexível, a caixa torácica do indivíduo idoso ela vai ficando mais frágil, certo? E aí, nesse sentido, quando você sofre um impacto, não há aquela resiliência para você aconteça a absorção da força daquele impacto. Bem, pessoal, então na próxima aula a gente vai comentar sobre o externo e aí a gente termina tudo isso.